Oi, oi, meu nome é Karina, esse é o Bucarina e hoje a gente vai falar das melhores leituras de 2025. Não sei se esse vídeo vai sair antes ou depois do próximo, provavelmente vocês vão ver 2 vídeos seguidos aí que eu vou falar pra vocês. Feliz Ano Novo! Que esse ano seja repleto de conquistas, felicidade, seja um ano incrível pra todo mundo. E não vou me estender muito, mas obrigada pela companhia aqui de vocês, pelos amigos que eu fiz aí em 2025 por meio das conversas que a gente tem de livros, de corrida, de unhas, que seja. É uma comunidade muito boa, eu gosto bastante. E lá no Instagram a gente sempre acaba ficando mais próximo e eu adoro, gente. Eu me sinto muito livre, eu posto muito mais por lá do que em qualquer outro perfil pessoal que eu tenho. Vamos lá então. Eu ia fazer um favorito, como eu fiz nas outras vezes, dividindo aí todo mês um livro favorito. Mas esse começo de ano aqui, de 2025, eu não li muita coisa e não teve muitos favoritos. Então, ignorei, eu anotei aqui no caderno livros que eu gostei de cada mês, mas para passar por eles no geral, até porque eu fiz muitas releituras. Então, por exemplo, em março, o melhor livro foi Iron Flame. Eu não vou botar ele favorito de novo, porque eu já li esse livro, ele já foi favorito em outro momento. Enfim, então, por exemplo, o primeiro livro que eu favoritei, gostei mais, quero falar, já é em abril. Então vamos só falar. Também não contei, tá, gente? Tipo, 10 livros favoritos. Não, vou só falar dos melhores e dos que eu quero fazer menções honrosas. E vambora. Então, o primeiro livro que eu já quero falar pra vocês, que foi um 5 estrelas favoritado, foi o Onyx Storm, da Rebecca Yarros. Que, por sinal, eu li no Kindle, porque, gente, toda vez que eu peguei esses livros, eu fiz pré-venda, eles nunca chegam na época, eu nem passei minhas marcações ainda pra cá. Porque em algum momento eu vou reler também, e aí eu passo as marcações. Mas esse é o terceiro livro dessa série, que eu nem sei se tem um nome, pra dizer a verdade. Mas, enfim, Fourth Wing, todos os livros que eu li dessa série eu gostei muito. Iron Flame foi um pouquinho decepcionante, então eu tava com expectativas mistas pra esse aqui, mas acabou sendo muito bom. Ela realmente pareceu ter mais tempo pra desenvolver essa história e, assim, o final foi muito pesado, eu não gostei, no sentido assim, me fez sofrer muito e ficar, meu Deus, cadê o próximo livro? E eu sei que é uma coisa que vai demorar ainda, mas é uma sequência de fantasia, eu não consigo nem falar muito sobre esse livro pra vocês. Fourth Wing já foi extensamente falado nesse canal e em muitos outros, mas é uma história, então, de dragões, né? Histórias de guerra, mas com muito romance. E aqui não é diferente. O que eu gostei mais nesse livro também foi que eles saíram daquele ambiente estudantil, eles estão realmente passeando por toda a parte do continente em busca desses dragões diferentes, especiais, que podem ajudar eles a acabar com a guerra que está acontecendo. Bem por cima mesmo. E essa foi uma parte muito interessante. Ela deixou muitas pontas soltas e eu espero que ela consiga resolver tudo isso sem que a gente fique sem respostas, porque isso seria muito ruim, porque ela abriu muitas portas aqui, ela colocou muitos detalhes, e muitas teorias também surgiram. Então, assim, eu gostei muito dessa leitura, estou animada para o próximo, provavelmente eu vou reler tudo de novo, é o que eu fiz já todas essas vezes. Eu li Fourth Wing, depois eu reli, aí quando saiu o 2 eu reli mais uma vez, aí quando saiu o 3 eu reli o primeiro e o segundo para chegar aqui, provavelmente vai acontecer de novo. 1, 2, 3. Porque são livros que eu gosto muito e a cada releitura eu sinto que eu vejo uma pontinha que ela deixou naquele livro, uma sementinha que agora que eu li todos eu entendo, então sempre é uma boa experiência também. Outro livro que eu quero citar é O Ceifador, do Neil Shusterman. Eu li por um vídeo onde meus amigos escolhiam minhas leituras e o Wellington escolheu esse. Pra mim é uma fantasia bem antiga até, assim, eu nunca tinha lido e eu gostei muito, foi incrível. É sobre um mundo, então, uma distopia, vamos dizer assim, onde por meio da tecnologia de inteligência artificial, que essa, se não me engano, é chamada nuvem, não há mais problemas no mundo. Toda essa inteligência artificial consegue comandar e fazer tudo. Então, todo mundo tem trabalho, todo mundo tem dinheiro, todo mundo tem alimento, tem estudo, e as pessoas não morrem, porque tudo foi curado, basicamente. Isso gera aquele problema conhecido de superpopulação, como a gente vê em outros livros, como Intermitência da Morte, e aí são criados os ceifadores, que são essas entidades responsáveis por ceifar uma certa quantidade de vidas ao longo de muito tempo. Não é uma coisa que assusta tanto as pessoas ou que faz ser a mesma mortalidade que a gente tem agora, por exemplo, a nossa era é vista como a era da mortalidade, então não é assim que acontece.
mas eles têm que então ter esse controle. As pessoas, eu digo que não é tão assustador, porque a porcentagem, a possibilidade de você ser a pessoa ceifada é muito, muito baixa. Então ninguém imagina, vai acontecer comigo. E esse primeiro livro, então, eu achei muito interessante. Eu já li 2, mas o primeiro foi o melhor até agora. Ainda falta terminar a série. Esse primeiro livro eu achei muito interessante, porque começa também explicando como os ceifadores são diferentes, eles escolhem ceifar de formas diferentes, com armas diferentes, com métodos diferentes e com critérios diferentes, porque você também não pode, por exemplo, sair falando, eu vou exterminar todos os asiáticos, sei lá. Não pode ser assim, tem que ter umas certas regras. E aí cada um escolhe também ceifar de uma certa forma. A gente começa vendo do ponto de vista e acompanhando esse ceifador Faraday. A partir do momento que você se torna um ceifador, você escolhe um nome para você e deixa sua vida para trás. E eu acho muito interessante logo no começo como ele fala de como ele escolhe as vítimas, porque ele se baseia muito na era da mortalidade. Então, na era da mortalidade, muitas pessoas se acidentavam em acidentes de carro. Então, ele vai até um estacionamento e escolhe uma pessoa dali. Então, nesse estacionamento sempre tem muitas pessoas, tem 5 pessoas aqui, vamos olhar as fichas dela e decidir quais delas fariam mais sentido. E aí ali tem um garoto que faz parte de uma faculdade, tá numa época de fraternidade, então ele bebe bastante, logo ele se encaixaria muito bem em um acidente de trânsito. É ele que a gente vai ceifar, sabe? Eu acho isso muito, muito foda. Basicamente, nessa história, então, esse ceifador Faraday, pega 2 pessoas, 2 jovens, que é o Rowan e a Citra, para serem aprendizes dele, porque é assim que novos ceifadores acontecem. Uma pessoa pega o aprendiz, ele faz uma prova ali no final, se ele passar, ele vira ceifador, se não passar, ele volta para a vida normal. No caso do Faraday, ele coloca uma coisa um pouco mais densa. Eles vão ser os 2 pupilos dele, e no final, nessa prova final, só um vai se tornar ceifador e vai ceifar como primeira vítima o outro. Então, um pouco mais pesado, isso até fica bem famoso ali na região. E a gente vai ver então como é o treinamento deles e outras coisas vão acontecendo. E assim, gente, incrível, a narração desse livro é incrível. Eu fiquei muito impactada e pensando por que eu não li isso antes. O segundo já decaiu um pouquinho pra mim, mas o primeiro, supra-sumo. E aí eu quero fazer já algumas menções honrosas que vieram depois desse, que não foram favoritados, mas são muito bons, como Os Quatro Ventos, da Kristin Hannah, que é um livro incrível, eu chorei bastante. Os livros da Kristin Hannah, eu li 2 até agora, os 2 que eu li foram assim, enquanto eu tava lendo, eu tava tipo, não é tudo isso. E aí no final eu estava me debulhando em lágrimas, porque eu tinha me apegado aos personagens sem perceber. E esse aqui ele vai falar daquela época da Grande Seca dos Estados Unidos, que também era a época da Grande Depressão. E vendo então a batalha de uma mãe decidindo se foge dessa região de fazendas onde ela vivia, onde estava acontecendo a Grande Seca, para ir para os Estados Unidos. Eu acho que ela estava no Texas, e aí ela quer ir pro centro ali dos Estados Unidos, para conseguir emprego, porque muitas pessoas estavam fazendo isso e falando, nossa, vamos, é a nossa chance, e ao mesmo tempo umas pessoas falando, não tem emprego, porque estava na Grande Depressão. Só que ela tem 2 filhos pequenos, e incrível também, os livros dela tratam de eventos históricos, então é uma ficção histórica muito bom. Eu leio, tipo, um por ano dela, aparentemente, porque eu li um em 2023 e um em 2024, e eu sempre dou um espaço muito grande, porque são livros densos e que eu sei que eu vou me apegar muito. Outra menção honrosa é Cantiga dos Pássaros e Serpentes, da Suzanne Collins, então um livro que saiu ali depois de muitos anos de Jogos Vorazes. Eu vi o filme, eu curti o filme, e aí pensei, vou ler o livro, e amei. Esse primeiro, com a história do Snow, eu gostei muito mais, inclusive, que do filme, e lembrei porque eu gostava tanto de Jogos Vorazes na época que saiu. Depois saiu o próximo livro, que é o do Haymitch, e eu já não gostei, apesar de ir um pouco contra a maré, porque as pessoas não gostam muito desse livro do Snow, né, mas eu gostei muito da narrativa, então também vale a pena. É aquela distopia onde sempre pegam 2 jovens de cada distrito e colocam para competir até a morte em um jogo meio Battle Royale. E aí o próximo, gente, favoritado 5 estrelas, é Aprendiz do Assassino, da Robin Hobb. O meu primeiro livro da Robin Hobb, uma escritora de fantasia mega famosa, mega inspiradora para outros autores do gênero. E caraca, esse é o meu tipo de livro, com certeza, que é um livro que foca muito mais nos personagens do que no desenvolvimento da fantasia em si. Então a gente está acompanhando o Fitzgerald, que outra coisa nesse livro também é que os personagens têm nomes de virtudes ou coisas que vêm
a definir um pouco mais sua personalidade, ou não. Fitz significa meio que bastardo. Então, no começo desse livro, Fitz tem 6 anos e ele é jogado ali às portas do reino para falar, ó, esse filho aqui é do príncipe Fitz, que era Tilbury, eu acho. Tilbury Farseer. Esse é o filho dele, então eu não vou criar mais. E larga ali na porta do castelo. E assim, ele é o filho do príncipe, então ele é uma pessoa que acaba tendo certa importância, mas ele ainda assim é um bastardo, então ele acaba sendo criado no castelo, mas sempre visto como um bastardo. E o rei vê esse bastardo como uma peça importante naquele jogo de xadrez da corte, e acaba convocando ele, passando algumas missões, algumas coisas que ele precisa fazer, alguns ensinamentos que ele precisa ter, porque ele carrega em si o talento, que é a magia ancestral tida no sangue de Farseers e algumas outras famílias relacionadas. Mas além disso, ele também tem uma outra magia que se chama manha, onde ele consegue se comunicar com animais e ter uma ligação ainda mais profunda do que apenas comunicação, como a gente vai ver aqui nesse livro, é muito interessante também. E enfim, gente, é um livro que acontece muita coisa, apesar do tamanho não parecer tão grande, é difícil falar sobre ele, mas é um livro totalmente character driven, então tem essa parte de talento, tem essa parte da manha, tem todas as intrigas políticas, mas ele vai se desenvolver muito mais pela relação dos personagens entre si, pelo desenvolvimento de cada um, e isso é incrível, eu amo esse tipo de livro. Eu comecei lendo com o Wellington, mas ele acabou abandonando, por ser esse livro muito mais lento, em que parece que nada acontece, mas é um tipo de livro que eu acabo gostando muito quando é nesse estilo, em que realmente parece que nada acontece, mas aí de repente você olha pra trás e aconteceu um monte de coisa, e você ama esses personagens, e foi o que eu senti aqui. O segundo livro também foi incrível, uma menção honrosa, porque ele acabou não sendo um favoritado, mas foi tão bom quanto esse. Eu sei que eu tô muito pegada nesses personagens, e dizem que essa série é uma série com um final muito pesado e triste, e eu não estou preparada pra isso, ainda não li o terceiro, inclusive, que é o maior. Tá ali, ó. Aqui. Não li ainda o terceiro, porque eu estou com medo. O final do primeiro livro é mega impactante, e o segundo livro, caraca, os desdobramentos, na minha cabeça já tá meio mesclado o primeiro e o segundo, então é difícil falar, mas enfim, favoritadíssimo e uma das melhores leituras do ano, com toda certeza. E aí, gente, eu vou falar do primeiro livro, mas com menção honrosa a todos, a série Boys of Tommen, que eu também comecei a ler esse ano, comecei a ler em julho e terminei em dezembro, são 6 livros, e eu comecei porque eu via muita gente comentando sobre o livro, sobre o casal, e entrei esperando um romance e saí traumatizada. É um livro que vai falar de garotos na Irlanda, basicamente, e vai focar em alguns casais. A estrutura dos 4 primeiros livros é assim, 2 livros por casal. O primeiro falando do passado, o segundo já meio dias atuais. O primeiro livro é um pouco diferente, porque a gente não conhecia esses personagens, então a gente vai ter o Johnny e a Shannon. O Johnny é uma estrela do rugby, super famoso já e cotado para entrar na liga oficial, sub-20, etc. Eles ainda estão na escola, então a vida dele gira em torno do esporte. Mas ele está lesionado. No ano em que ele tem que ser cotado e chamado para essa tal liga, ele está mega lesionado, tendo que lidar com isso. E aí, no primeiro dia de escola de uma das garotas, ele acaba dando uma bolada na cabeça dela, a menina fica meio desnorteada e ele acaba se envolvendo então na história dela por conta desse incidente. E a Shannon é uma garota bem pobre, que vem de uma família muito complicada, porque a mãe dela tem outros muitos filhos, eu acho que são 4 filhos além dela, então 4 meninos e ela. E o pai é abusivo, fisicamente, com todos os filhos e com a esposa. Então, esse é o plot mais denso desse livro. No segundo livro, no segundo livro a gente continua a história dos dois. No terceiro livro, a gente parte pro irmão dela, que é o Joey, e a namorada dele, a Aoife. São os meus 2, acho que, favoritos. Eu gosto muito do casal Johnny e Shannon, então tenho um carinho muito especial por esses 2 primeiros livros, mas o meu personagem favorito é o Joey. É um personagem muito denso também, muito complicado, e eu amo. Aí no quinto livro temos a história do Gypsy e da Claire, é o meu livro menos favorito até o momento, e o último livro é o da Lizzie e do Hugh, que é o mais pesado. Então assim, é isso. Não tenho o que dizer dessa série, gente, eu amei toda essa jornada, eu li praticamente de cabo a rabo todos os livros. Quando eu parei o 4º livro, eu dei um espaço de 1 mês entre eles, mais ou menos, mas assim, incrível, que jornada, virou uma das minhas séries favoritas da vida.
mas olhem os gatilhos, porque como eu falei, né, vai de abuso físico, abuso sexual, tem depressão, tem automutilação, tem abuso de drogas, tem suicídio, tem tudo. Uma listinha de gatilhos, cada livro vai ter uma boa quantidade. Então, dê uma olhada. Aí, gente, tem The Devils, do Joe Abercrombie, minha primeira leitura do autor também, e eu comecei justo com um que dizem ser super diferente dos outros, então não sei. Mas também, entrei esperando uma coisa mais terror e encontrei Found Family. Entrei esperando terrorzinho, saí chorando horrores. E não sabia que era uma série, inclusive vai ser uma série, não tem ainda o próximo livro, mas enfim, a gente vai falar de uma história então, se não me engano, em Inglaterra, onde a gente está começando acompanhando um padre ali que está sendo enviado para falar com o Papa, vamos dizer assim, na verdade a Papa, e a Papa é uma criança, mas ele vai ser incumbido de uma missão de levar a princesa para ser a rainha herdeira da Bretanha, se não me engano, até o local dela, né, o local a Bretanha, para que ela tome o trono de direito dela, e ele está sendo incumbido dessa missão porque ele vai ter que controlar os Devils, que são pessoas, criaturas, entidades que estão aprisionadas ali a mando da igreja e controladas por um binding, um selo da Papa, que não permite que eles saiam da missão, que eles traiam o grupo, enfim, que mantém eles ali na linha. E a gente tem um grupo de criaturas e pessoas esquisitíssimas que vai acompanhar esse padre e a Alex, que é a princesa ali, até a Bretanha enfrentando todos os problemas, todas as pessoas que querem tirar o trono dela, que são inclusive 3 irmãos, eu acho, que estão ali na linha de sucessão e que ela meio que quebraria essa linha, né? Então a gente tem um vampiro geriátrico no começo, que é muito engraçado. A gente tem uma lobisomem, a gente tem uma meio que faz tudo, ladra, faz tudo, uma duende que elfa, né, na verdade, que incrivelmente é a criatura mais odiada desse reino, porque foram eles que meio que criaram uma guerra ali, então, de todas essas criaturas que eu estou citando, a elfa é a que mais odeia. Ah, e tem um cavaleiro também, e um mago, que é o mais recente ali que foi preso, então, apesar de tudo, ele tá sempre tentando quebrar esse selo que a pequena Papa colocou nele. E, gente, história incrível. Ela fica um pouquinho repetitiva, então, se eu não me engano, eu não dei 5 estrelas, eu dei 4 favoritado, porque é uma road trip, eles indo ali até o local e enfrentando cada um dos inimigos ali citados até chegar no local indicado. Então fica um pouquinho repetitivo, mas a história é muito incrível, e aos pouquinhos você vai vendo a importância de cada personagem, o passado de cada personagem, como eles foram presos, e isso é muito sutil e muito leve, por isso que eu falo que eu fui esperando uma coisa e encontrei outra, então quando a gente chega no final do livro, eu já estava muito apegada nesses personagens e eu realmente não estava esperando por isso, eu esperava não sei nem o que eu quis falar, gente, eu esperava outra coisa totalmente, e me apeguei muito. E assim, não sei o que esperar dos próximos livros, porque enquanto eu tava lendo que eu descobri que era uma série, eu imaginei que ia ser realmente uma continuação de todo esse grupo, mas aparentemente não é bem isso. Aparentemente a gente só vai continuar com esse grupo de Devils, né, que vai partir provavelmente para outra coisa. E eu não sei se eu gostaria tanto disso, então eu estou animada e com medo do próximo livro, mas super indico, e esse livro vai sair aqui no Brasil. Eu não sei se ele já tem capa, mas eu acho que esse ano já foi anunciado por alguma editora, depois eu vou olhar direitinho, mas eu lembro de ter visto a capinha dele em algum lugar, assim como a trilogia Best Served Cold, do Joe Abercrombie também, que já estava na minha lista há bastante tempo. Eu só li The Devils antes porque a Tami comentou, tipo, melhor do ano. Eu falei, nossa, eu preciso desse livro agora. E pretendo reler quando o próximo sair, porque foram muitos acontecimentos, então eu acho que é importante eu pegar de novo essa história. Outro livro que acho legal comentar, né, que foi também um livro que eu gostei muito, eu não favoritei, mas eu acho importante comentar sobre ele, que é o Outlander, da Diana Gabaldon, que é um livro que se passa na Escócia, e fala sobre viagem no tempo. A gente tem uma mulher ali na época de Primeira Guerra Mundial, final da Primeira Guerra Mundial. Ela foi enfermeira, ela era casada com um cara que era militar, então a maior parte do casamento deles eles passaram separados, cada um ali na sua função de guerra, e aí agora eles estão na Escócia, meio que uma segunda lua de mel, para comemorar esse reencontro deles.
e ela passa por um anel de pedras, onde mais cedo eles tinham até visto alguns rituais de bruxas e tal, e ela ouve a pedra zunindo, e quando ela coloca a mão, ela volta mais ou menos uns 500 anos no passado, na época dos Highlanders, né? Então, basicamente, a gente tá vendo essa história. É muito, assim, a pontinha do iceberg. Mas a gente tá vendo essa história, ela encontra um grupo ali de Highlanders que tava lutando contra os ingleses, e ela acaba sendo levada, e descobrem que ela tem esse dom ali de cura, né? Ela era enfermeira, mas numa época em que não tinha os mesmos recursos, então ela era vista até com outro nome, como se ela fosse meio mágica, sabe? Usa o poder das ervas e tal. E ela acaba se envolvendo também com o Jamie, que é o nosso personagem ali masculino principal. E, gente, que jornada! Muita coisa acontece. É um livro muito bom. O romance desse livro, quando ele aflora, é viciante. Eu não conseguia largar o livro, queria ler mais e mais e mais. E é um livro gigantesco, né? Deve ter suas 800, 900 páginas ou mais. Eu não lembro, mas é tipo assim, um toletão de livro. Muitas coisas acontecem. Durante muitos momentos também eu tive que desligar totalmente a minha moral, porque se passava numa época totalmente diferente. Então tem algumas coisas que eram consideradas normais naquela época e que hoje lendo é tipo assim, não, 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 não. Mas e até na época da própria Claire, que é a nossa personagem principal, é uma coisa que já não existe, que não é viável em quesito assim de comportamento e relação homem-mulher, mas que lá era normal. Então muitas vezes eu tinha que tipo, calma, vambora. Também é um livro com gatilhos, inclusive as cenas finais desse livro de abuso, caraca, foram umas das mais difíceis que eu li no ano, e olha que, como eu falei, eu li toda a série de Boys of Tommen. Então, assim, incrível, eu li com a Nuyara, e a gente vai, nesse ano, então, ler o segundo livro, talvez o terceiro, não sei. Vi a série, amei a série também, tem algumas pequenas mudanças, mas eu gostei bastante. Inclusive, gente, eu vi a série já faz uns 3 meses, e eu parei no último episódio, porque é o episódio que vai ter esses tais abusos, e eu li que eles estão, tá bem fiel ao livro, e eu não consegui ler ainda. Mas enfim, falei bem por cima dessa história, porque realmente é muita coisa, mas basicamente é isso, né? Então ela volta esses 500 anos no passado, tem muitos perigos, muitas coisas acontecendo, e ela tá tentando voltar pro período dela, pro marido dela. Inclusive ela encontra um cara ali no passado que é um antepassado do marido dela, e ele é o grande vilão da história, né? Então é uma coisa também que ela fica muito se debatendo, e ela não consegue simplesmente virar e voltar para as pedras, porque ela é feita de prisioneira por essa família, então que ele encontra logo que ela cai ali, né, que é do Jamie, enfim, das outras pessoas, ela acaba sendo feita meio que de prisioneira nesse castelo para cumprir ordens e serviços. Outro livro que eu preciso citar é o Alchemist, da Sam Liu. Foi um dos últimos livros ali que eu li no ano e eu gostei muito também. Ele, a princípio, era uma fanfic de Harry Potter, que era a Manacled, e aí fez tanto sucesso como fanfic que acabou se tornando um livro, e para se tornar um livro, a autora teve que modificar a história inteira e tirar todas as referências de Harry Potter, né? Então foi uma jornada incrível, é uma jornada pós-guerra, é o mundo caso o lado do bem tivesse perdido, falando de Harry Potter. Isso não mudou muito na vibe, e tem realmente toda essa vibe ainda de magia e misturada com o conto da Aya. A gente tem a nossa personagem principal, que é a Helena, e ela é uma prisioneira de guerra. A guerra foi perdida e ela é encontrada num tanque onde eles mantêm alguns prisioneiros de guerra e pessoas ali meio que submersos, esperando para terem novos hospedeiros, porque é uma história de necromancia. Então eles transferem pessoas para esses corpos, e ela tá ali para isso, mas aí descobrem que ela tá ali há muito mais tempo do que deveria, e quando tentam interrogar ela, eles percebem que alguém mexeu nas memórias dela. E aí eles usam até uma analogia de que, se você tá olhando um mapa e ele tem um caminho bem traçado por toda a cidade, e a mente dela tá com várias ruas que deveriam ter finais sendo becos sem saída, e caminhos que deveriam dar aqui estão dando ali, e ela também não sabe o que aconteceu, porque ela não se lembra, obviamente, né, a memória dela tá toda misturada. Então, o Lorde ali, o Lord Voldemort, eu esqueci o nome dele, é o Morrow, que é o grande vilão, né? Ele pega ela e manda pra casa do Kane Farron, que seria o Draco Malfoy, que é meio que o braço direito dele, um dos caras mais poderosos que tem ali, para que ele consiga trabalhar na Helena e tirar e refazer as memórias dela para conseguir descobrir onde está o resto da resistência. Então, essa é a história básica do livro. Essa primeira parte do livro, eu tenho ele aqui, né? Tá aqui, gente. É um livro gigantesco também, marquei horrores. E essa primeira parte do livro aqui
Essa primeira parte, então, que a gente encontra ela, que a gente é apresentado ao sistema de magia, necromancia, animancia, não vou me estender muito aqui, é um sistema complicado de entender, então, tem muita gente também falando, mas se você não lê o Manacled, você não consegue entender o que mais. Mentira, eu não li, não gostei quando eu li, inclusive, li umas boas 500 páginas, mas é um negócio muito gigantesco, eu não gostei, e esse aqui eu amei, então não tem nada a ver. Mas é um sistema mais denso, vai demorar um pouquinho para pegar, eu fiz anotações, inclusive, eu fiz separação de cores nas minhas marcações para poder entender, e essa é a primeira parte, então, dela vivendo na casa do Farron, tentando relembrar as coisas, quem ela é, por que ela tá ali, e aí essa segunda parte, que é a maior do livro, volta no passado, obviamente, para falar de toda essa parte de enquanto estava rolando a guerra. E aí a gente vê qual foi a importância da Helena, o que ela fez na guerra, o que o Farron fez na guerra. E aqui volta para onde a gente estava. E assim, gente, história de dor e sofrimento é uma história de guerra. Tem um romance? Tem, mas na maioria das vezes ele acaba nem sendo assim, não tendo tantas cenas de romance, de amor e etc, porque é guerra, é só dor e sofrimento, é perda pra lá, perda pra cá, pessoa sendo usada como peças nesse jogo de xadrez, então é realmente bem denso, bem complicado, mas eu gostei muito da escrita, eu gostei muito dos personagens. Sei que muitas pessoas falaram também que acaba sendo muito repetitivo. Eu li bem devagar, então eu não senti tanto assim que, ai, caraca, não termina esse livro. Eu gostei muito, e apesar de ser grande, e quando eu tava mais ou menos chegando no fim, eu tava pensando, nossa, já podia terminar? Quando terminou, eu senti saudade. Eu queria ler mais, sabe? Então foi uma história que me marcou bastante. A minha única decepção, assim, que eu acho que também eu dei 4,5 e favoritado. Minha única decepção é que a expectativa que eu fui foi outra. Porque as pessoas choravam em todos os capítulos, elas se acabavam de chorar no final do livro, e eu acho que esse é o pior tipo de expectativa pra mim. Tipo, falar que um livro vai ser, sei lá, engraçado, falar que um suspense vai ter um plot twist da hora. Ok, se não atingir, eu fico de boa, mas falar que um livro vai te fazer se acabar de chorar, eu não sei, parece que trava uma coisa na minha cabeça e eu não consigo. Eu não chorei nenhuma vez nesse livro. Dei uma lacrimejada, mas não cheguei a chorar como eu vi as pessoas chorando nos livros, nos vídeos. E eu fui para esse livro com essa expectativa de esse livro vai me destruir. E o final foi tipo, não era o que eu tava esperando. Eu tava esperando uma coisa que ia me destruir, entendeu? Então acho que a expectativa acabou estragando um pouquinho nesse quesito a leitura pra mim, mas assim, uma das melhores do ano com toda certeza, e um dia eu gostaria até de reler esse livro, porque eu acho que tem coisas aqui no começo que eu pegaria muito, agora já sabendo tudo o que acontece, e é, assim, frustrante ver como a Helena foi usada na guerra, como ela é vista pós-guerra, enfim, tudo o que acontece, e também um dos probleminhas do livro é que eu não consegui dissociar totalmente de Harry Potter, então os personagens que eu não conseguia imediatamente perceber quem deveriam ser na série eram personagens únicos. Os outros eu não conseguia tirar, entendeu? Então a Layla, que era inspirada na Dina, obviamente, eu não conseguia tirar da minha mente que era ela, entendeu? A própria Helena e o Farron, que são a Hermione e o Draco, não tinha como, então eu via muitas coisas, às vezes eu preenchia lacunas sozinha na minha cabeça com a personalidade dos personagens, então isso também acabou não estragando, mas enfim, muito complicando um pouquinho a minha leitura. Dissociar é uma parte muito complicada desse livro, mas enfim, incrível, é isso. E eu acho também que é isso, gente, esses são os livros, assim, que mais me marcaram e que eu lembro e penso sobre ao longo de todo esse ano. Nem contei quantos foram, por sinal, só fui falando realmente. E eu senti até que esse ano eu não tive tantos livros favoritados quanto nos outros anos, inclusive. Mas ainda assim, leituras que eu tirei muito proveito. Então espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários quais foram os seus livros favoritos de 2025. Seja um top 3, um top 2, um top 10, 25. Que eu sei que é bem difícil escolher, mas me fala aqui, porque eu gosto muito de ver o livro favorito das pessoas e colocar na minha lista, né? Se você gostou tanto assim desse livro, eu quero saber por quê. Enfim, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o joinha aqui embaixo para ajudar na divulgação do canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!